Fala pessoal, nessa sexta aula então a gente vai falar um pouquinho sobre índice de ações, para que eles servem e também como usar de uma maneira prática esses índices aí nas suas carteiras. Vamos começar falando um pouquinho então sobre a história dos índices de ações. Quem começou com isso, né, de fazer índices e publicar eles de uma maneira sistemática e com uma metodologia definida, foi Charles Dow. Ele era um jornalista americano que lá em 1896, então já faz bastante tempo, ele começou a publicar. Ele tinha um jornal que mais tarde se tornou o The Wall Street Journal. E quando ele começou a publicar, né, e fazer o índice Dow Jones, o objetivo dele era mostrar para os seus leitores como tinha sido o comportamento do mercado de ações. Você já deve ter percebido que dificilmente uma ação sobe sozinha, né? Normalmente as ações sobem todas juntas e caem também. E Dow, né, percebeu isso, então o objetivo dele era selecionar 12 empresas que fossem significativas, né, e representativas também da economia americana. Então ele selecionou 12 empresas, tá aqui elas, e cada uma delas era bastante forte no seu ramo de atuação. E ele fazia uma conta bem simples. Ele pegava o fechamento, né, o preço de fechamento de todas essas ações, somava e dividia por 12 e estava lá então o tal do Dow Jones. Com isso, os seus leitores conseguiam entender duas coisas. A primeira delas era como tinha sido o comportamento do mercado de ações naquele determinado dia. Né? Essas que eram as 12 maiores empresas, se tivessem subido, mostravam basicamente que no mercado, daquele dia específico tinha sido positivo, e se caíssem o contrário. Mas tem mais uma coisa que ele talvez começou a perceber só com o tempo, que era o seguinte: se essas 12 empresas eram as maiores da economia americana, representativas das suas áreas, e num determinado período, um ano, 2 anos, elas estivessem subido de preço, o índice Dow Jones ia refletir isso, correto? Agora, imagine que a economia americana não tivesse ido bem, seja por conta de inflação, seja por conta de juros, por conta de guerras, né, que eles passaram também por várias nesse período. Como é que o mercado de ações ia mostrar isso, né? Como é que a cotação das ações ia refletir esses fatores que eram contrários ali, né, ao lucro? Ia refletir de uma maneira negativa. Então você ia conseguir perceber isso através dessa média que Dow chamou de índice Dow Jones. Por conta disso, é tão interessante o estudo dos índices, porque quando você pega, né, não só do índice Dow Jones, mas de todos os índices que a gente vai falar daqui para frente, você consegue perceber, né, é um dos fatores que nos faz perceber como é que está indo a economia de um determinado país, de um determinado setor, de uma determinada região, de um determinado tipo de país, né, por tamanho ou por desenvolvimento. Então, a gente vai ver vários deles. E é interessante isso, para a gente ver como esse índice, né, tem refletido e o que a gente consegue tirar de lições, né, entender sobre isso. Então, vai ser bem interessante a gente se aprofundar um pouquinho mais. Apenas por curiosidade, está aí a composição atual do índice Dow Jones. Perceba que o objetivo deles continuou o mesmo lá daquela época, né? Empresas bastante representativas que a gente sabe que tem um desempenho bastante forte dentro da economia americana. Ainda se tratando de índice dos Estados Unidos, a gente tem outros três que hoje são até mais utilizados por serem justamente mais representativos do que o próprio índice Dow Jones. A gente está falando do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, do Nasdaq Composite, que são as 3.000 empresas que fazem parte da bolsa de Nasdaq, né, um índice bastante forte, com uma bastante presença de ações de empresas de tecnologia e financeiro, e o Russell 2000, que são empresas menores, menos capitalizadas, né, quase como se fosse um índice de small caps deles. Então a gente olha bastante. Está aqui o desempenho desses três índices, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor ainda. A gente vê o desempenho, esse aqui é do gráfico dos últimos 5 anos. Então a gente vê que nos últimos 5 anos, esse que subiu 148% é o Nasdaq, as empresas de tecnologia, claro, faz todo sentido, principalmente por conta aí dessas últimas questões com inteligência artificial, nessas empresas que estão ligadas a isso, e a maior parte são empresas americanas, tiveram um desempenho muito forte, e o índice Nasdaq só reflete isso daí. O S&P 500 está aqui com 86%, e a gente vê que nesses últimos 5 anos, essas empresas menores, as small caps americanas, que está aí representado pelo Russell 2000, não tiveram um desempenho nem de perto tão bom quanto esses outros dois, né? Subindo aí 39% nesses últimos 5 anos.
Mas existem outros índices de outros países que a gente também precisa citar e que tem como esse mesmo objetivo, né? Mostrar como está o mercado de capitais desses países e, por consequência, como é que está a economia, né? Ou pelo menos parte dela, refletida aí principalmente nos lucros das empresas. A gente pode falar então do índice Nikkei do Japão, que é um índice que também os investidores olham com bastante atenção, o FTSE 100, que é o índice de ações lá do Reino Unido, e o DAX 30, que é o índice de ações. Né? Todos eles com esse mesmo objetivo, selecionar empresas que são representativas para a economia desses países, né, de cada um desses países, e para a gente então perceber como é que está a economia desses países, o desempenho do mercado de capitais de cada um deles. Mas existem outros índices que não são de países, são de regiões, né? E alguns deles até de determinados tipos de países, vamos chamar assim. Por exemplo, o Stock 600, a gente está falando então dessa região da Europa mais o Reino Unido. O Stock 600, então, é um índice bastante representativo que a gente olha com bastante atenção. O MSCI Ásia, né, tirando apenas o Japão, a gente vê então toda essa economia ali dessa parte da Ásia. E um outro índice que nós, né, Brasil, estamos incluídos é o de Emerging Markets, né, principalmente Brasil, China, que está incluído aí também, Rússia, Índia, né, e México, né, outros países que estão incluídos, né. Então são países que têm mais ou menos uma economia parecida do ponto de vista aí dos investidores e a gente está aqui. O que é interessante aqui é justamente isso, né, a gente olhar para esses índices e saber como é que estão esses países, né, essas regiões, e a gente conseguir tirar algumas lições importantes daí. Vamos falar um pouquinho então sobre o Brasil, né? A gente fala muito sobre o índice Bovespa. Ele é de longe o índice mais representativo da nossa bolsa, né? Mais importante, né? E mais comentado. E o objetivo do índice Bovespa é mostrar o desempenho principalmente de algumas empresas que têm essas três características. 85% do total negociado, quer dizer, você pega 100% do volume negociado na nossa bolsa de valores, tira as 85%, né, desse volume total, pega 85% desse volume, vão representar ali algumas empresas. Né? Essas empresas então vão estar dentro do nosso índice Bovespa. Elas têm que ter sido negociadas pelo menos em 95% dos dias onde houve pregão, e elas representam, né, cada uma dessas empresas tem que representar pelo menos 0,1% do valor total movimentado. Quer dizer, não pode ser uma empresa que num determinado dia movimentou bastante. Né? Ela tem que ter durante o ano essa consistência aí. Tá aí o gráfico do nosso índice Bovespa desde 1994, então a gente vê aí como ele tem se comportado, como ele tem subido e que nos últimos anos a gente consegue perceber que ele também tem patinado, né? Basicamente aí de 2021 até agora a gente está rodando aí nessa casa dos 120 mil pontos. Novamente, mostra um pouco aí sobre esse efeito que a gente falou dos índices, né? De tentarem representar as economias, né? E aqui a gente consegue perceber algumas coisas interessantes, né? Essa grande queda que a gente está vendo aqui é a pandemia, né? Olha só a queda, como ela afetou a economia. O mercado de capitais sentiu, o índice Bovespa refletiu isso. Essa outra aqui que está mostrando é lá em 2008, a crise do subprime nos Estados Unidos, que afetou também a nossa economia, principalmente pânico no mercado de capitais brasileiro, né? E que se recuperou rapidamente também até 2009, já estava basicamente no mesmo patamar que estava antes da crise do subprime. Então, por conta disso, né, olhando um gráfico desse de índice, a gente consegue perceber esses detalhes aí que também são extremamente interessantes. Essa é a composição atual do nosso índice Bovespa, né, dezembro de 2024, e a gente vê que tem as ações da Vale como uma das principais representantes, com 11,33 do índice. Petrobras, se você soma Petrobras, as ações preferenciais e as ações ordinárias, está aqui, você vai perceber então que a somatória das duas é maior do que esses 11% de Vale, ou seja, Petrobras tem um peso maior até do que as ações da Vale, Itaú Unibanco com 7%, Bradesco, então o índice ele é ponderado, né, cada uma dessas ações, né, a variação delas é ponderada por esse peso aqui. Né? Na prática, o que isso significa? Eu coloquei um exemplo aqui só para a gente entender. Se as ações da Vale, por exemplo, num determinado dia, subirem 5%, ela, por ter um peso de 11,33, vai contribuir para o índice Bovespa com uma valorização de 0,56%. Já as ações da Sabesp, que tem um peso bem menor,
Se elas caírem 5%, né, por terem um peso bem menor, ela vai contribuir, né, tirar do índice do Ibovespa, no caso daquele dia, 0,14%. Por quê? Apesar das duas terem, né, uma subido 5% e outra caído 5%, por causa da variação do peso, né, da participação que elas têm dentro do índice. O que afeta, né, esse peso das ações do índice Ibovespa? Né? Por que uma tem mais peso do que a outra? Basicamente, essas dois principais fatores aqui. O valor dessas ações em free float. Free float é todas as ações que não estão na mão dos controladores nem na tesouraria, né? Então está circulando aí no mercado, seja para nós pessoas físicas, fundos de investimento, né, que não sejam controladores, nem tenham mais do que 5% das ações totais, entra aí nessa conta do free float. E também é a quantidade de negócios e valor financeiro negociado, quer dizer, uma ação tem muito peso, né? Tem muitas ações sendo negociadas, muito valor financeiro aí, e tem um número muito grande de negócios, essa empresa então vai ter um peso maior dentro do índice Bovespa do que as outras, né? Outros índices, além do nosso Ibovespa, a gente tem esses três aqui. Todos esses três índices, né, têm assim, características muito semelhantes ao índice Ibovespa, algumas, né, um pouco mais amplas, algumas um pouco mais restritas, mas quando você coloca num gráfico e vai dar uma olhada, você percebe que as três básicas, essas quatro, né, contando com o índice Ibovespa, vão andar muito próximos uma da outra, né, não tem grande diferença. Mas existem alguns índices, e aqui começa a ficar interessante, que vale a pena a gente olhar com um pouco mais de atenção, além do índice Ibovespa. Um deles é o índice de dividendos. E por que esse índice aqui ele é tão interessante? A gente vai ver o desempenho depois, mas não é só por isso. Aqui ele começa a fazer uma seleção um pouco melhor dos papéis. Então não basta apenas ser uma ação grande, de uma empresa grande, ser bastante negociada na Bolsa de Valores. Aqui entra um critério que é quanto de dividendos essa empresa distribuiu nos últimos 36 meses. Então esse índice vai dar preferência a essas empresas que pagam bons dividendos. E por que isso é interessante? Né? Porque uma empresa só paga dividendos, como a gente já falou nas outras aulas, se ela der lucro. Né? Então, se ela não der lucro, né, tiver uma situação de prejuízo, ela não vai entrar aqui dentro do índice de dividendos. Então, se você pega as empresas que estão pagando bons dividendos, são empresas que estão tendo bastante lucro, e por conta disso, são empresas interessantes para a gente olhar e estudar. Né? Então, tá aí o índice de dividendos, essa aqui é a composição atual dele, com Gerdau com 5%, Petrobras, Vale. Perceba como, apesar de alguns nomes aqui serem semelhantes ao índice Ibovespa, nem todas, né, que estão citadas aqui faziam parte daquelas, né, top 10 ali que a gente tinha selecionado antes no índice Bovespa, e com pesos também melhor distribuídos. Né? A gente vê aí que Petrobras continua sendo com maior peso, porque se você soma esses 5% das ações preferenciais com esses 4,7, né? Então 4, arredondando 4,7, né? Vai dar um peso maior. Mas tirando Petrobras, né, as outras aí elas têm uma distribuição melhor entre elas. Outro índice que também é bastante comentado, a gente olha com bastante atenção, é o índice de Small Caps. São empresas menores, basicamente, que não estão lá dentro do índice Bovespa, mas isso não significa que são empresas pequenas, né, empresas ruins, muito pelo contrário, são só empresas menos capitalizadas, com menos volume de negócios, né, e volume financeiro. Então são empresas que também vale a pena a gente olhar, mas são empresas menores, né, e é por isso que elas se chamam small caps, né, são empresas que também são interessantes da gente olhar e que são mais afetadas principalmente pelas condições econômicas, né, e é por conta disso que daí a gente vai olhar quando a gente vai comparar com carteiras um pouco mais arriscadas, empresas menores, né, a gente vai comparar elas então com esse índice de small caps. Eu queria mostrar para vocês também aqui outros índices que a gente tem dentro da B3, e é por isso que eu abri o site aqui. Então a gente tem empresas do agronegócio, do setor financeiro, empresas privadas, então a gente tira as empresas estatais. A gente tem um índice aqui que é muito interessante, que começou agora em novembro de 2024, que se chama Equal Weight. Isso significa então pesos iguais, né? Basicamente, a gente viu ali que o índice Bovespa ele tinha pesos, né? A Vale tinha 11 e assim por diante. O que esse índice que faz, ele pega todas as ações do índice Bovespa e basicamente dá o mesmo peso para todas elas. E daí é interessante porque tira então esse peso maior dessas empresas, né? Petro, Vale, Itaú, Banco do Brasil, B3, né?
e dar uma emparelhada geral para todas elas. E por conta disso, talvez você consiga ver de uma maneira melhor como é que está caminhando o mercado. Né? Novamente, aqui não tem certo ou errado, não tem melhor ou tem pior, tem para que você vai utilizar, qual é o teu objetivo, para que você vai comparar. Né? Então esse índice aqui, ele é interessante por isso. Tem outros índices até aqui, né? Isso tudo aqui é bastante ágil, né? É dinâmico, então vai mudando conforme o tempo vai passando, eles vão criando os novos índices, né? Esse aqui me chama a atenção, o High Beta, né? São empresas que em tese teriam um beta maior do que a B3, né? Mais explosivas quando o mercado está subindo e também caem mais quando o mercado está caindo. Esse aqui de Low Volatility, quer dizer, são empresas com uma volatilidade menor do que as ações da B3, né? Ou pelo menos selecionando as menores da B3, índice de energias elétricas, índices de fundos imobiliários. Então tem diversos índices aqui, além daqueles que a gente citou ali na apresentação, e que vale a pena a gente dar uma olhada, principalmente com esse objetivo, né, de poder selecionar um índice que melhor se adeque à tua carteira, para você usar e perceber se a performance dela está indo melhor ou está indo pior do que a do índice. Né? E para a gente terminar, eu queria mostrar para vocês um comparativo, né? Acho bastante interessante mostrar como é que eu faço isso na prática. Então aqui no TradingView, se você pega e pede para mostrar, né, o nosso índice Bovespa, a gente vai ver o gráfico dele e a gente consegue entender algumas coisas bem legais aqui. Aqui ele já está comparando direto, né? A última comparação que eu tinha feito envolvia o S&P e o Nasdaq, então eu vou deixar aqui na tela só para a gente comparar e a gente vê que, na verdade, lembra que a gente tinha falado ali do Russell 2000, que nos últimos 5 anos ele tinha um desempenho muito ruim, né, se comparado ao S&P e o Nasdaq, de 39%. Pois é, a nossa bolsa de valores, ela subiu 3,63%, mas tem um problema muito grande aqui, que isso aqui é em reais. Se a gente pede para o TradingView colocar tudo em dólar, a gente vai ver que, na verdade, a nossa bolsa de valores nos últimos 5 anos, ela caiu 30%. Então, por aí a gente vê, né, é aquilo que a gente estava falando, né, não é o único termômetro da economia, mas que com certeza isso aqui mostra como é que está o caminho, né, como é que tem sido a nossa economia nesses últimos anos. Isso aqui com certeza, né? Então o nosso Ibovespa em dólar aqui caindo 30%, enquanto o S&P subindo 86%. Né, mesmo aquele Russell 2000 subindo 39% nos últimos 5 anos. Então fica bastante complicado. E se a gente coloca aqui um outro índice, então tá, né, comparar com os Estados Unidos é covardia, porque, né, são a maior economia, uma economia bastante pujante, com bastante empresas ligadas ao setor de tecnologia, que está em moda, né, então é covardia. Então tá, então vamos comparar com alguém mais parecido com a gente, vamos pegar com os mercados emergentes, né, que, como eu disse, é China, Rússia, né? Tinha esquecido da Arábia Saudita, que inclusive passou a gente aí de quão relevante ela é, para você ter uma ideia. África do Sul, Coreia do Sul, que também é mais relevante, inclusive, que a gente. Mas está aqui. Os mercados emergentes, né, nesses últimos 5 anos não tiveram também lá um grande desempenho. Mas ainda assim, se você compara, né, em dólar, está caindo 5,72% nesses últimos 5 anos, enquanto a gente está caindo 30%, né? E olha que China tem sofrido bastante, né? Então é realmente triste de ver como, quando a gente compara com outras economias, né, o nosso índice Bovespa tem apanhado bastante. E uma outra maneira de a gente usar os índices, né, voltando para o tema da nossa aula, como a gente coloca isso aqui na prática, eu utilizo bastante o site do Mais Retorno, e aqui tem uma coisa muito interessante, não sei se vocês já tinham visto. Você consegue montar uma carteira, então eu coloquei aqui algumas ações que são tradicionais lá do nosso grupo, né? A maior parte dos colegas lá tem. Banco do Brasil, Itaú, Semig, Vale, Petro e BBSC. Né, tem alguns que tem um pouco mais de uma, de outra, alguns papéis diferentes, mas basicamente isso aqui representa, sei lá, 80% da carteira lá dos nossos colegas. E como é que foi o desempenho dessas ações aqui, por exemplo, nos últimos 10 anos? Né? Quem colocou uma carteira como essa teve um rendimento de 396% nos últimos 10 anos. Foi bom, foi ruim? E daí que entra a questão dos índices, porque você tem que comparar com alguma coisa. Né? Então vamos colocar aqui, por exemplo,
o nosso índice Ibovespa. Está aqui em indicadores, vamos colocar o nosso índice Ibovespa. Nos últimos 10 anos, o nosso índice Ibovespa rendeu 157%. Então, se comparado com o índice, né, essa carteira com essas ações, quem teve essa carteira nos últimos 10 anos, né, teve uma rentabilidade muito superior, né? É claro que tem alguns papéis aqui que subiram bastante nesse período, né? A gente destaca principalmente as ações da Petro, né? Que nesses últimos anos aí tem tido um desempenho muito bom, mas ainda assim, né? A gente percebe que realmente teve um desempenho muito superior ao índice Bovespa. E daí entra um outro ponto que a gente tinha comentado também, é que você tem que selecionar um índice que melhor represente a tua carteira. Então essas ações aqui, elas têm uma característica em comum. Elas são boas pagadoras de dividendos. Então vamos comparar com aquele nosso outro índice que a gente citou, que é o índice de dividendos. Está aqui ele, IDIV. Se a gente pede para ele colocar, ele vai calcular para a gente, e aí está o desempenho nos últimos 10 anos. Né? Nossa carteira com os mesmos 396 e o índice de dividendos com uma rentabilidade de 243%. Quer dizer, essa nossa carteira de ações, se alguém tivesse montado há 10 anos atrás, teria inclusive batido um índice de empresas selecionadas pelo critério de pagamento de dividendos. Então, foi uma carteira realmente com um desempenho excepcional. Vou colocar aqui o de small caps, né? É covardia, mas vamos colocar aqui só para a gente ver como realmente esse setor, essas empresas menores aí né, são mais suscetíveis aí aos problemas econômicos, né? Elas subiram nesses últimos 10 anos 74%, né? Um desempenho muito ruim. E claro, né, aqui a gente consegue comparar até com outros índices que não necessariamente são do mercado de ações, né? Coloca, por exemplo, aí a nossa Selic, a gente vai ver que nos últimos 10 anos, tá lá ela, rendeu 141%, né? Rendeu melhor do que o índice de small caps, mas ainda assim muito longe do desempenho de uma carteira boa de dividendos, né? E aqui, apesar de ele estar dizendo que essa rentabilidade aqui é pelo método Total Return, né? Ou seja, entra na conta aqui do desempenho os dividendos. Essa informação aqui eu até pedi para o pessoal checar lá para ver se realmente está válida sobre o reinvestimento dos proventos, né? Eu não tenho certeza se esse número está realmente batendo, mas enfim, só mostra que de qualquer maneira, né? Essa carteira aí que a gente montou teve um desempenho muito melhor nos últimos 10 anos do que basicamente todos esses índices aí que a gente está comparando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas agradeço muito por vocês terem ficado até aqui. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor. Deixe, por favor, seu comentário. Fiquei curioso para saber o que vocês acharam desse novo modelo aqui. Também queria saber se vocês gostaram pelo meio dos seus likes, né? Deixem os likes, se inscrevam no nosso canal lá no Telegram, nosso grupo, né? Também continua gratuito por enquanto. Continuem, né? Aproveitem para entrar, para conseguir aprender um pouquinho mais, como eu mesmo aprendo lá dos colegas do grupo. E também do nosso canal lá do Instagram, que a gente também deixa notícias relevantes, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.